Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Theo. Eu sou a Jaqueline. Nós estamos viajando pelo mundo aí, para quem não conhece a gente. Viajamos 2 anos pelo Brasil, de moto, e agora viemos fazer um mochilão aqui na Europa. E nós encontramos com uma brasileira, lá de Goiânia, a Larissa, viajando de bike 3 anos sozinha. Então conta mais pra gente da sua história, da sua trajetória. De onde que surgiu a ideia de você sair e viajar assim de bike? Essa ideia surgiu em 2018, ainda no Brasil, começo do ano. Resolvi vender as coisas que eu tinha um pequeno negócio que era uma casa que eu alugava os quartos para Airbnb, para turismo. Então eu alugava a casa e alugava os quartos dessa casa. Já fazia 3 anos que eu estava com esse negócio. Resolvi vender o que eu tinha lá, né? E que sempre tive a curiosidade de sair para o mundo, viajar e também poder conhecer uma parte da Europa que era um dos meus sonhos. Só que no momento eu não podia porque eu tinha que estar no negócio ali, ou não podia ficar tanto tempo longe. Então eu resolvi vender as coisas que eu tinha no Brasil, vendi e comecei minha rota de bicicleta em Portugal. Eu peguei o avião com a minha bicicleta de Brasília para Portugal. Depois de Portugal eu pedalei para a Espanha. E a Espanha, fiz a França, depois eu fui para a Suíça, depois eu fui para a Itália. Da Itália eu fui para a Croácia, depois eu fui para Montenegro, Albânia, depois eu fui para Macedônia, aí eu fiz a Bulgária e depois eu entrei na Turquia. Eu cheguei em 2019, final do ano, já estava começando a ficar frio. Então eu decidi da Turquia pegar um outro voo com a minha bicicleta e tudo que eu tinha para ir para Israel. Cheguei em Israel em 2019, no final do ano, novembro. Fiquei em dezembro e janeiro de 2020 em Israel. Depois de Israel, eu fui para o Egito pedalando. Eu fiz desde o norte de Israel, eu fiz dentro aí da Palestina, o sul de Israel e fui para o Egito. No Egito eu fiquei um mês, em 2020, em fevereiro. Depois eu voltei para Israel. De Israel eu ia pegar um voo de volta para a Turquia. Eu tinha ido para Israel para escapar do inverno rigoroso que tinha. Depois eu volto para Israel em março de 2020. Eu fico parada em Israel por conta da pandemia. Então eu fiquei parada lá mais 6 meses. E no total eu fiquei 10 meses em Israel. Depois eu consegui sair, fui para a Turquia. Fiquei 1 ano na Turquia, que foi 2021. Na Turquia, esse ano que eu fiquei fazendo alguns trabalhos voluntários, esperando o inverno também. Fiquei pedalando toda a Turquia, então eu fiz toda a costa mediterrânea da Turquia. Eu também cheguei aí na fronteira com a Síria, com o Irã, eu cheguei perto da fronteira com a Armênia e com o Iraque. Só que eu não passei os países porque estava na pandemia fechados. Então eu dei uma volta na Turquia e fiquei 1 ano também para esperar a questão da pandemia, a questão da vacina. Depois da Turquia eu pedalei para a Grécia, no norte. E depois da Grécia eu fui para Albânia. Aí eu também parei no inverno desse ano, no ano passado, começo desse ano, por conta que no inverno é difícil se mover com a bicicleta. Eu fui fazendo alguns trabalhos voluntários. E aí esse ano eu retorno aí no verão, pedalando novamente. Aí eu fiz Albânia, eu pedalei para Montenegro, depois eu fui para Croácia, um pedacinho da Croácia, fui para Bósnia. E agora cheguei aqui na Zagreb, aqui na Croácia. E daqui eu vou para Hungria, depois eu vou para Áustria, depois eu vou para Alemanha. E eu quero ficar mais 2 anos viajando, né? Meu objetivo é fazer toda a Europa pedalando, no qual eu quero escrever um livro, como é uma mulher viajando de bicicleta pelo mundo, as minhas histórias, as minhas vivências que estou proporcionando nessa jornada. Quero também, se eu puder, ir um pedacinho para a Ásia ali, talvez ir para a China, Índia, esses outros países aí que já ouvi falar muito bem e é muito bom explorar outros lugares também. Eu já passei por mais ou menos 16 países em 3 anos. Eu já pedalei mais ou menos 25 mil quilômetros. Por dia eu pedalo em torno de 50, 60, às vezes chega até 100. Depende da rota, né, que eu vou pegar, se tem muitas subidas ou não tem. E no verão agora, geralmente eu pedalo 6 horas por dia. Eu acordo bem cedinho, 5 da manhã, 6 eu já estou na estrada pedalando. E eu paro mais ou menos meio-dia, porque o sol já está muito quente. Aí eu dou um intervalo. Quando é 4 da tarde, eu continuo pedalando até 7h30, que ainda o sol não está se pondo, ainda tem sol. Eu acampo, eu tenho algumas bolsas que eu coloco tudo que eu preciso
para sobreviver em cima de uma bicicleta. Então eu tenho uma barraca, eu tenho um saco de dormir, eu tenho uma cozinha portátil que eu posso fazer minha própria comida, no qual eu compro no supermercado e faço minha comida, que geralmente eu como arroz, macarrão, atum, coisas bem fáceis de se fazer. Geralmente eu tomo 2 ou 3 refeições no dia e quando eu tô pedalando eu tomo bastante água. Eu vivo de contribuição, pessoas que podem fazer uma contribuição de qualquer valor no meu Instagram. Eu vendo os meus cartões postais, são cartões que eu fiz eu mesma e vendo, geralmente às vezes eu paro num país, vou numa praça e vendo os meus cartões postais. Ou quando não tenho nada disso, a minha família me ajuda com uma pequena contribuição só para comida, mas nem é sempre. Mas durante essa viagem eu venho gastando muito pouco, que eu gasto é só de comida. Em um ano eu gastei 1.800 e poucos euros, que isso dá em torno de 12 mil reais que eu gastei em um ano só com comida, né? E tem alguns gastos pequenos com a bicicleta, outros gastos, mas isso não são tantos, porque a partir do momento que você tem um bom material para viajar de bicicleta, você gasta menos. A duração do material por longo tempo. No inverno eu paro, porque está muito frio, eu faço um trabalho voluntário e no verão eu pedalo. Então é basicamente isso a rotina da minha jornada. Geralmente eu pedalo todos os dias, às vezes eu dou um intervalo de 2 ou 3 dias na semana, depende do meu cansaço físico. Então, basicamente o que eu decidi viajar de bicicleta, eu tinha uma vida muito boa, sempre tive, claro, eu acho que a gente tem um privilégio de estar aqui viajando também com vocês, mas é um momento da minha vida, no local onde eu estava já não fazia muito sentido estar ali, eu já não crescia como pessoa, eu crescia financeiramente, mas aquilo já não fazia mais sentido para mim e já não era um desafio na minha vida ter o meu negócio. Eu queria uma coisa a mais, uma descoberta dentro de mim e também descoberta do mundo, sair do Brasil, sair para um lugar que ainda não tinha experiência e ter novas vivências. Então eu saí do Brasil sem falar inglês, então durante aí o ano, no máximo, eu já estava conseguindo falar em inglês. Agora, em 3 anos, já consigo me comunicar muito bem e ler e escrever. E por tudo isso, eu falo que a viagem para mim foi um aprendizado, né? Esses 3 anos é uma jornada para mim, no qual eu posso falar para o outro sobre acreditar em você mesmo, naquilo que você deseja no seu coração, ou aquilo que faz sentido para você, no que faz você acordar todo dia e falar assim, por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, o que eu faço, eu gosto ou não. E um desafio na vida de cada um aí, que desafio que você tem aí, fazer algo diferente na sua vida. Então é quase mesmo sair do automático, né? Às vezes até do conforto para um outro estranho, para um outro lugar no qual que você aprende, né? Eu aprendi viajando de bicicleta, eu venho aprendendo tanta coisa e aprender o inglês, que para mim foi um desafio e foi essencial e é essencial durante aqui essa minha trajetória. E se eu tivesse lá no Brasil com a minha vida, certamente estaria bem, porém não teria vivido tudo que eu estou vivendo, essa experiência, e poder contar para o outro, né? Acaba sendo essa viagem uma jornada, assim, para mim, eu acredito, para Jaqueline e o Theo aqui, que é uma coisa que eles decidiram fazer na vida deles para buscar conhecimento de outros países, assim como eu tenho curiosidade de saber como é que essas pessoas de tal país vivem, como que é esse tal país, como é a linguagem, como é a cultura. E essa forma de viajar proporciona mais contato com o local, a pessoa local do país, né? E não é uma viagem de turismo, né? É mais uma viagem de aprendizagem, né? De troca de conhecimentos, e isso vai ser para a vida inteira, né? Então eu acho que o que estamos fazendo de certa forma é privilégio, não é risco, porque é risco falar assim, se tem um lugar seguro, não tem, né? Claro que aqui na Europa é um pouco diferente a cultura, não tem como a gente se basear a questão cultural no Brasil ou Europa, você falar qual país é seguro. Não, eu acho que de fato eu sendo mulher, sendo no Brasil, em qualquer lugar, para mim vai ser o mesmo, o fato de ser mulher, a insegurança. E também viajar de bicicleta, o risco vai ser o mesmo se eu estivesse no Brasil. Então eu não saio perdendo nada se eu tento. E também, sempre que eu penso é o seguinte, o não eu já tenho. Então o não eu já tenho, não custa nada eu ir tentar. Se não deu certo,
você vai aprender algo daquilo que não deu certo, vai ser uma experiência para sua vida. Mas se a gente fica no si, não tem ação, a gente fica acomodados no mesmo lugar e não há um crescimento, seja pessoal. E o que eu tô levando para minha vida, com certeza não vai ser só para mim, mas para todas aquelas pessoas que eu encontrar pelo caminho, as pessoas que eu já encontrei, para minha família e para minha geração, porque um dia alguém vai falar, eu conheci uma mulher, a Larissa, que viajou o mundo de bicicleta. Então isso eu acho que é um exemplo e eu acho que é inspiração para outras pessoas, não só viajarem, mas se buscarem dentro de si o melhor si, o que podem se descobrir, aprender, né, com o outro e compartilhar histórias, que cada um aqui tem uma história. O que a Jaqueline e o Theo fazem é compartilhar a história dessa vivência, dessa jornada deles com vocês, para que incentiva vocês também, não só viajar, mas se buscarem aonde vocês estão, o que faz sentido para você, o que faz desejo para vocês, né? Buscar satisfação naquilo que você faz. Isso mesmo. Então a viagem, na verdade, eu falo que eu não viajo de bicicleta, mas eu tô na minha jornada. Tem um começo, vai ter um fim, né? Um dia isso vai acabar, mas no momento, o que eu puder ser presente, aproveitar a cada pedalada, cada das pessoas que eu conheço, e tem cada história, cada vivência, isso é muito gratificante. No final do dia, dormir no travesseiro e se sentir bem, respirar e falar, nossa, eu cheguei até aqui, olha só o tanto de quilômetros ou tanto de distância que peguei para chegar até aqui, né? E sentir grato aquilo que vem se conquistado. Tem vários perrengues, né, durante a viagem, desde o pneu furar. O número 1 dos perrengues foi uma vez que eu estava acampando na Turquia, eu estava acampando num lago que era um vulcão, a parte ali do vulcão se transformou em um lago. Era ali perto da fronteira com a Armênia. E isso eu já estava quase também saindo da Turquia. Eu não estava só nesse dia, eu estava com uma outra pessoa que é da Alemanha, que ele chama Amon. E a gente resolveu dormir na beira desse lago. Não eram muitas pessoas que você via ali naquele local e era um pouquinho afastado da cidade. Então, e no meio do caminho, quando a gente estava indo para esse lago, eu tinha olhado no mapa e não era um lugar acessível para carro, mas dava para ir de bicicleta. E era muita subida e descida, enfim. Quando a gente estava chegando lá, a gente conheceu mais um casal da Alemanha que está viajando de carro. E ele nos informou ali que naquela região ali, todo o parque, que era um parque grande, né, onde é o vulcão, tinha um urso. Mas eles também não sabiam, que alguém informou para eles e eles informou pra gente. A gente falou, tranquilo, mas a gente vai dormir perto de um lago, então acho que tá tranquilo. Eles falaram do urso, mas entrou num ouvido e saiu no outro, a gente nem prestou de fato atenção, porque até o momento eu tinha acampado na Turquia várias vezes, em montanha, perto da costa da Turquia, nas praias, enfim. Fomos até esse lago, subidas e descidas, e era um lago que era só uma entrada, e do lado do lago tinha uns paredões assim de pedras, que são pedras vulcânicas. E quando a gente chegou no lago, já estava quase o final do dia, então o sol estava para se pôr. A gente começou a ver muito lixo, muita coisa espalhada no chão, lixo. Aí de repente eu olho pro chão, vejo uma tenda, pego a tenda no chão, olho toda destruída. Aí a gente anda mais um pouquinho, acho uma mochila, a mochila tinha um furo dentro da mochila toda destruída. Aí a gente começa a achar um montão assim, caixa de remédio no chão destruída, um montão de coisa destruída. A gente ficou pensando, será que a gente volta, né? Mas já estava no final do dia e ia ter que voltar no escuro, mesmo com lanterna, e era uma subida. De não, vamos dormir ali e vamos então fazer o seguinte, vamos colocar a nossa comida longe da barraca e vamos tentar fazer um fogo, fazer todos os cuidados aí para que o urso não venha e enfim, acontece atacar a tenda. Então a gente fez, né, pôs a comida longe, a gente fez um fogo perto da tenda, da barraca, e fomos dormir. E eu coloquei a barraca do lado de um paredão de pedra. A barraca tem 2 portas, uma das portas do lado do paredão de pedra, e fui colocar algumas bolsas dentro da barraca, que eu não ia deixar na bicicleta. E eu coloquei todas as minhas bolsas e o Amon, esqueceu uma das bolsas dele na bicicleta. E aí a noite veio, tava lá, eu não conseguia dormir, todo barulhinho eu ficava assustado. Aí quando foi mais ou menos 3 da manhã, eu ouvi um barulho e aí acordei
ele e falei, olha, eu acho que tem alguma coisa lá fora. Ele perguntou, você quer que eu vou lá fora ver? Eu falei, não precisa não. Passou isso 2 minutos, a gente começou a ouvir a pegada do urso, uma pegada bem forte, uma respiração muito forte. Era assim, era nítido que era urso. Era assim, pronto, e aí a gente foi ouvindo os passos, chegando mais perto. A gente ficou dentro da tenda falando, vamos ficar em silêncio, porque o certo, a gente achava que o certo era ficar em silêncio e proteger as nossas cabeças, né? É que a gente não sabia que a gente fez o errado. O certo mesmo não é ficar em silêncio, mas o certo é fazer barulho. Tem que fazer barulho, não pode ficar em silêncio, porque o urso ele não vai atacar se é um humano. Mas a gente ficou lá em silêncio, fez o errado. Então o urso ele chegou perto e assim, as bicicletas estavam perto da barraca. O urso derrubou as bicicletas, foi numa bolsa que estava na bicicleta, pegou algo e começou a comer algo. E a gente não sabia que ele estava comendo. Depois a gente foi ver que ele pegou um creme grande de corpo da Nivea e ele comeu esse creme inteiro. Ele comeu todo o creme de corpo. Era um creme assim de 500 gramas. Era um creme grande, assim, tipo, um creme grosso e grande. Era mais de 500 gramas só de creme. Depois que ele comeu, a sorte que as bicicletas estavam na posição onde estava a nossa cabeça. Então ele não passou por cima da bicicleta, mas ele deu a volta, né, na barraca e foi atacar onde estavam nossos pés. Por sorte, né? Porque senão, se ele tivesse atacado onde estavam nossas cabeças, ia acontecer uma coisa pior. O urso rodeou a tenda e atacou onde estavam nossos pés. E quando ele atacou, acho que com as mãos e o focinho dele. E quando ele atacou, claro, a gente fez um barulho e o urso saiu de perto da tenda e foi pro lago tomar água. Acho que depois que ele comeu todo o creme, ele foi tomar água. E a gente lá dentro da tenda, desesperados, porque a gente pensou, pronto, ele vai vir voltar e atacar novamente. E tava escuro, eu tava com 2 lanternas no momento, ninguém achou lanterna nem nada. De repente eu sinto alguma coisa líquida. E a gente apavorado dentro da tenda, com a luz do celular mesmo, assim, eu vejo sangue na minha mão, eu vejo sangue, eu falei assim, pronto, pegou alguém. Eu falei pra ele te machucou, né? Isso falando tudo em inglês, né? Nem sei como meu inglês estava saindo no pânico. Aí eu falei assim, ele te machucou, ele te cortou. Aí quando a gente foi ver, tava muito sangue no pé dele e dava pra ver que tinha um corte, mas não dava pra ver bem, porque tava escuro. Então o que a gente fez, só pegar uma camiseta, sei lá o que foi, pôs pra estancar o sangue. E a gente ficou lá dentro, um amigo foi falando assim, ó, fica preparada aí pra gente correr. Ou você corre pro lago pra nadar, ou você tem um paredão de pedra que tenta escalar esse paredão de pedra, porque era uma pedra vulcânica, e dentro desse paredão tem uns buracos que dava pra gente entrar e ficar ali. Eu fiquei em pânico, comecei a preocupar. Pronto, as bicicletas estão estragadas, eu não tinha sinal de contato. Se ele machucou, como que eu vou levar ele pra cidade que era longe? Se esse urso vem aqui e ataque, vai atacar a gente, vai ser mais perigoso, a gente vai machucar. Se a gente machuca, a gente não tem como sair daqui. A minha tenda rasgou, o urso vai vir aqui, vai pegar as minhas bolsas, vai rasgar. E eu pensei, pô, minhas bolsas cara, né? Meu equipamento e tal. E aí, no momento, eu fui pensando e colocando as coisas, mas ao mesmo tempo fui em pânico. Meu amigo, ele falava comigo, às vezes eu não conseguia, eu não ouvia, eu ficava em pânico. Ele me chacoalhava e falava assim, Larissa, precisa atenção agora. Se o urso começar a vir, vambora, né? Tipo, vamos correr. O urso terminou de beber água. Aí ele começou a andar na direção da tenda e a gente começou a ficar assim, não, vamos preparar, o urso tá vindo, o urso tá vindo. E aí de repente o urso parou, olhou pra tenda e aí pegou, voltou e foi pra um caminho de saída do lago. E quando a gente viu o urso saindo do lago, a gente já pegou nossas coisas, subiu, escalou essa parede e foi nesses buracos lá, colocando nossas coisas e ficamos ali. Isso aconteceu 3 da manhã, ficamos ali até 5, 6 da manhã. E a sorte que ele e meu amigo tinham um kit, né, de sobrevivência, que tinha um kit para limpeza, né, um produto que você coloca para tirar a sujeira e tudo mais. Então ele pôde limpar e pôde fazer um curativo. Tinha que dar ponto no local, né, tinha que ter, mas ele não deu ponto no local.
Enfim, e aí foi um susto eterno, assim. Agora é uma história, vai ser contada. E agora eu aprendi que depois eu fui procurar no Google como não ser atacada por urso. Então agora eu aprendi que onde tem urso não se acampa, fica longe, ainda mais onde tem lixo, assim. Eu aprendi que tem que fazer barulho. Fui aprendendo, né? Eu tenho no meu Instagram, você vai lá no feed, né? Na página principal do meu Instagram, vai alguns vídeos lá, vai ter vídeo que eu fiz na mesma noite, no mesmo momento lá que o urso me atacou. Aí lá eu tô mostrando as bicicletas no chão, o creme que o urso comeu, tô mostrando a tenda rasgada e tô mostrando as minhas coisas nesse paredão de pedra que estão enfiado lá nos buracos, né? Então foi uma experiência. Depois no outro dia a gente resolveu dormir num lugar seguro, num hotel, e lavar nossas roupas e dar um dia de descanso, porque para pedalar também com estresse. E foi essa história que foi um perrengue, né? Eu nunca tive problema com animais, nem nada, e até com humanos, né? Com pessoas, foi sempre tranquilo. Só essa vez com o urso que deu um belo susto aí. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido uma inspiração para quem pensa em viajar. Eu acredito que todo mundo que acompanha a gente tem esse sonho, né? Essa vontade. Principalmente você que é mulher. Se você conhece alguém, uma mulher que tem vontade de sair viajar, mas tem medo, compartilhe esse vídeo com ela, tá? Para ela se inspirar na nossa amiga aqui. Muito obrigado, Larissa, por ter compartilhado essa história. Muito obrigada a vocês por compartilhar esses dias de conversa, experiências, e que vocês aí que acompanham o vídeo do Theo já, que continuam acompanhando, ajuda eles no like aí, no compartilhamento, que isso ajuda a compartilhar histórias. Histórias têm que ser faladas e compartilhadas. Então, meu muito obrigada, e espero vocês também aí no meu Instagram, que é Larissa Cantarelli. E qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato aí comigo também, manda mensagem aí pro Theo ou no meu Instagram, e vamos embora aí com a gente. A gente tá longe, mas a gente tá pertinho aí pelas redes sociais. Meu muito obrigado, Jaque e Theo. Até mais. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, pessoal, bom dia. Já é um dia seguinte, de manhã, e a Larissa já tá com a bike dela preparada para ela pegar a estrada. Tá toda montadinha aqui já, ó, com as bags, tudo certinho, a bandeira do Brasil, duas bags aqui na frente, ó. Tem os portezinhos onde ela coloca a água. Tchau.